Irmãos, vamos dar prosseguimento, então, aos nossos estudos, ao nosso tempo realmente de andarmos mais detentamente na palavra do Senhor, continuando os nossos estudos expositivos no livro de Mateus, o Evangelho, as boas novas, as boas notícias, segundo registradas por Mateus. E hoje nós vamos caminhar no final do capítulo 22, ou a metade dele, mais precisamente, e o capítulo de número 23. Então, abra sua Bíblia, você que já baixou seu estudo aí através das redes da igreja, de WhatsApp, você pode, então, abri-lo para que nós possamos caminhar dentro do livro de Mateus um pouco mais. Hoje é o nosso 13º estudo, sendo que, se eu não estou enganado, pelo menos 9 foram feitos virtualmente. Então, Deus tem nos dado graça, apesar das nossas limitações, apesar, às vezes, do tempo que é um tanto quanto escasso, Deus tem nos abençoado e nós temos caminhado. Então, estudo 13, Mateus 22, do versículo 15 e o capítulo 23 todo, se assim Deus nos permitir, nós vamos caminhar por eles. Os desafios do reino. Hoje nós vamos mais uma vez observar Jesus sendo desafiado, colocado ou na tentativa de ser colocado em xeque por seus opositores, e vamos ver que eles questionam a Jesus. Em primeiro lugar, sobre a relação do cristão com o governo. Você vai ver isso a partir do versículo 15 de Mateus 22. Depois, Jesus é perguntado sobre a questão da ressurreição, o que acontece depois da morte. Depois, Jesus vai ensinar como lidamos diante dos benefícios de Deus, tantas coisas que Deus nos concede, como nós respondemos ao Senhor por isso. Mas nós vamos ver também Jesus advertindo de uma forma muito severa, quando nós conhecemos a Escritura, conhecemos a sua mensagem, sabemos quem Ele é, e, no entanto, nós não o honramos como Filho de Deus e como Senhor. Se você tem caminhado conosco nessas últimas semanas, você vai se lembrar que nós estamos desde o capítulo 19 observando os desafios do reino. E esses desafios são os questionamentos, são as perguntas que são levantadas na nossa caminhada como cristãos. Jesus é submetido a isso, a sua igreja também é submetida diuturnamente sobre essas questões. Então, no seu texto, a partir do versículo de número 15 do capítulo 22, você vai ler e observar que há um grupo estranho sendo formado aqui. Os fariseus, que já haviam sido colocados realmente debaixo de muitas palavras duras por Jesus, eles levantam entre si um grupo de discípulos, versículo 16, jovens que são seus seguidores, e juntamente com discípulos dos fariseus, há um grupo também de jovens de herodianos. E esse grupo, formado por esses dois muito distintos grupos, nós vamos ver agora, eles vão até Jesus para colocar mais uma questão diante dele. Por que é um grupo estranho? Em primeiro lugar, porque são antagônicos. Fariseus eram, pelo menos por costume, bastante zelosos em guardar a lei de Deus. Eles estudavam, eles conheciam, eram, pelo menos por definição, um grupo de pessoas que buscavam santidade a partir da guarda da lei. Os herodianos eram outro grupo que era formado basicamente de judeus que apoiavam o governo de locais ou descendentes locais, ainda que a serviço de Roma, em detrimento de governadores romanos de fato. Ou eram judeus que trabalhavam, de certa forma, para Herodes. E aí você tem um grupo, esse grupo de herodianos, eles eram muito mais afeitos às liberdades, às questões de que a lei era colocada um tanto quanto de lado.
Daí você começa a concluir comigo que você tem um grupo de gente que era zeloso com a lei e um outro grupo que era completamente desleixado com a lei. Esse grupo, então, é unido e com o propósito comum de colocar Jesus em xeque, de ridicularizar, de se levantar para tentar colocar para baixo aquilo que era ensino, aquilo que era a pessoa do Senhor Jesus. E aí eles chegam diante do Senhor com uma questão. Os jovens, então, fazem uma grande mesura com Jesus. No seu texto bíblico está dizendo que eles se apresentam a Jesus dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Há um discurso aqui de se chegar a Jesus com um elogio em primeiro lugar. Eram jovens, ou seja, o pensamento era que Jesus não colocaria sobre eles um tipo de tratamento mais duro, mais pesado. Eles se apresentam com um discurso já fechado de elogio, e aí eles colocam: dize-nos, versículo 17, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Essa questão do tributo se liga a um tributo pessoal, um tributo per capita, que era cobrado de cada adulto homem, judeu ou não, mas que estivesse naquela região da Judéia, e era cobrado desde a deposição de Arquelau. E a pergunta era: deve um judeu pagar isso a César? E aqui vem a armadilha, porque se Jesus dissesse que deveria ser pago, sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhum tipo de senão, Jesus iria afastar de si todo aquele povo que estava seguindo. Mais ainda, no meio daquele povo haviam também os zelotes, que eram um grupo mais radical, que odiavam mais os herodianos do que os romanos, ou seja, eles já estavam ali, de certa forma, irritados com aqueles que levantavam a pergunta para Jesus. Mas se Jesus dissesse que não deveria ser pago o imposto a César, ele estaria contrariando os seguidores, os afeitos a Herodes. E aí ele poderia ser acusado de insubordinação à autoridade, quebrando leis que vigoravam, e mais ainda, Jesus sempre foi alguém que pregou que a lei era para ser cumprida, que ele estava ali para cumprir a lei. Como ele agora poderia dizer algo contrário àquilo ali? Pois bem, Jesus então, no versículo 18, mostra que ele quebra as intenções deles, amplia em muito o raciocínio que é colocado com aquela pergunta, e ele estabelece um padrão de conduta que atravessa os séculos. Essa pergunta, irmãos, tem sido feita nos últimos dias, quando nós vemos muitos, principalmente no nosso país, dentro dessa crise institucional, dessa crise política que tem acontecido, alguns se levantam para dizer qual é o nosso posicionamento no meio disso tudo. Voltando ao texto, nós vamos ver que Jesus traz para aqueles que o estão inquirindo naquela hora a seguinte pergunta: vocês têm uma moeda, o rosto de quem está aí nessa moeda? Então eles colocam para o Senhor Jesus que era o rosto de César. Nas moedas cunhadas naquela época havia de um lado a inscrição Tibério César Augusto, tudo isso escrito em romano, claro, e filho do divino Augusto, ou seja, Tibério César Augustus é um título de alguém que tem realmente quase que divindade, e filho de um outro que é divinamente instituído como soberano, como governador. E do lado seguinte, do outro lado da moeda, havia a expressão sumo pontífice ou sumo sacerdote. E aí vem que a gente observa que o próprio sistema de governo já colocava o César como alguém que era adorado, como alguém que era idolatrado, e a própria circulação de moedas com a sua face e com essas frases já colocava essa questão. Jesus não estava diante de uma questão muito simples, muito fácil. Porém, na sua resposta, Jesus vai mostrar algo muito bonito e algo que, de fato, nós devemos não só aprender, como procurar viver nos nossos dias.
Versículo 21, Jesus nos ensina, irmãos, que eles deveriam pagar ao governo aquilo que é do governo. Se é imposto, se é dinheiro, se é uma questão apenas de se colocar aquilo que é exigido, que seja dado. Ou seja, Jesus mostra que honrar a Deus não significa desonrar o imperador. Colocar a glória, o culto, o louvor ao Senhor não significa que nós devemos abandonar os nossos deveres corriqueiros, as nossas obrigações para com a nossa sociedade. E mais ainda, até nos dias de Cristo, pelo que era oferecido aos judeus pelos romanos, eles deveriam sim honrar seus governantes. Naqueles dias, ainda que não fosse o desejável, mas estando debaixo do governo romano, eles tinham construção de estradas, eles tinham uma certa ordem dentro da sociedade, porque havia guarda romana nas ruas, colocando ordem nas coisas, havia uma certa proteção, eles poderiam buscar proteção caso houvesse algum tipo de violência ou coisa assim. Havia tribunal romano e eles então poderiam buscar o cumprimento das leis dos seus dias. E tudo isso, para ser mantido, dependia, sim, de remuneração. Então, honrar a Deus não significa desonrar o imperador. É reconhecer que está acontecendo alguma coisa que, ainda que não seja o necessário ou o desejável, melhor dizendo, é algo que traz benefícios. Mas Jesus também diz que eles deveriam oferecer a Deus aquilo que de fato pertencia a Deus. Ou seja, a adoração não era a César, mas era ao verdadeiro Senhor. A gratidão, a glória. E embora houvesse a inscrição naquela moeda, Jesus não dá a glória de Deus ao governo de César. Com isso, Jesus mostra que há limites, que há delimitações e que nós devemos ser sábios em observar tais coisas. Ele frustra a cilada armada e os seus questionadores o deixam em silêncio. Mas eu quero chamar a sua atenção, e no seu estudo está aí registrado, que há algo muito sério aqui. Jesus demonstra, meus irmãos, que a caminhada cristã ela é bem mais profunda nas suas relações com a sociedade do que geralmente é trabalhada. O que eu quero dizer com isso aqui? Que muitas vezes, irmãos, o que nós observamos é que há uma dicotomia, há um tratamento de um jeito para com as coisas de Deus e um tratamento diferente para com as coisas do mundo. E isso não é o que a palavra do Senhor nos ensina. Há, sim, um padrão estabelecido por Deus que o que é correto diante de Deus, ele extrapola ao nosso limite das paredes da igreja, da nossa vivência de culto, e nós devemos, sim, ser corretos diante da sociedade, ser corretos de acordo com a política do nosso país, de acordo com os impostos que nós pagamos, de acordo com as contas que nós fazemos, de acordo com o trato que nós devemos dar aos nossos vizinhos, independentemente da sua fé no nosso Deus ou não. Aqui na nossa cidade, por exemplo, há uma grande questão, e eu quero levantar isso, que numa determinada época do ano acontece a chamada Marcha para Jesus. E essa marcha, em anos passados, para que eu não seja injusto, em muitos anos ela tem sido patrocinada em determinados aspectos pelo governo da cidade. É um investimento que a prefeitura traz observando seus próprios interesses, talvez de turismo, talvez de movimento comercial, tudo que possa gerar em propaganda, em empatia com o povo cristão, então há o patrocínio. É um direito da prefeitura e das autoridades patrocinar ou não. Mas eu quero chegar no ponto, é que também há outros movimentos dentro da nossa cidade, outras marchas, outros eventos, de outras expressões de fé e até mesmo contra a fé. E nesse sentido, os cristãos não têm direito de se levantar para dizer que é injusto que a prefeitura ou governos patrocinem essas situações. Por quê? Porque o que vale é a equidade das coisas. Então, ou se patrocina tudo, no sentido de que
há uma questão de interesse financeiro ou outro interesse qualquer dos governos, ou não se patrocina nada, inclusive aí o corte com eventos chamados cristãos. Muitas vezes nós nos colocamos dizendo, espera aí, isso está certo ou isso está errado. Não, a gente precisa entender que a lei e aquilo que são os benefícios da lei devem atingir a população como um todo. E não apenas uma fatia que julgamos ser mais necessitada ou pelo menos privilegiada em detrimento das outras. Isso é muito sério. Governo é para todos, não é para alguns. Ou seja, o cristão ele tem uma responsabilidade grande em ser um cidadão dos céus. A nossa pátria não é aqui, nós vivemos então como peregrinos e estamos numa pátria que não é nossa, mas dentro dessa pátria cabe a nós respeitarmos aquilo que é colocado para nós aqui como lei. Não somos cidadãos dessa terra, mas nós somos embaixadores, como o apóstolo Paulo nos educa, escrevendo aos Coríntios, e embaixadores devem respeitar as leis do lugar aonde estão. O nosso dever, então, é cumprir leis, orar por governos, ser ordeiros, com a finalidade de testemunhar aquilo que Jesus fez por nós. Os tempos, irmãos, vão passar e os governos passam. O cristão, ele lida com valores mais nobres, em instâncias celestiais, e isso tem que estar sempre na nossa memória. E você tem a referência no seu estudo aí de Romanos 13, de 1 a 7, que trata muito bem disso, quando o apóstolo Paulo trabalha o que Jesus coloca aqui, mas agora ele diz isso de uma forma mais direta. O próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, ele mostra que isso é uma verdade independente de lugar. E aqui eu quero só ressaltar, Jesus estava falando para judeus. Paulo escreve para romanos. Depois ele escreve para Timóteo, que está em Éfeso. E Pedro, escrevendo de Roma para uma igreja que está dispersa, coloca a mesma situação. Ou seja, invariavelmente, quanto ao lugar, os cristãos têm que ter o mesmo procedimento. Estando em Éfeso, estando em Roma, sendo no ano 33, sendo no ano 57, 58, ou sendo no ano 62, 63, não havia mudança. E muitas vezes, irmãos, um problema que é levantado mas é justo ou é injusto o que passamos? Estamos debaixo de um governo que não nos atende de uma forma que nós nos agradamos. Devemos nos levantar? O final aí desse trecho do seu estudo diz que se sofremos pela fé, o nosso testemunho está diante de Deus e não as nossas chamadas armas físicas. Se você olhar ao longo da história cristã, a igreja primitiva, a igreja medieval, a igreja da reforma, a igreja da época moderna, a igreja dos nossos dias, você verá que a igreja nunca foi incentivada a fazer levantes, a se colocar como oposição no sentido político a governos. A igreja é chamada a ser intercessora e esperar em Deus que Ele haja trazendo justiça. Caminhando um pouquinho mais dentro disso, se você vive no Brasil, e eu creio que você vive, você verá que em qualquer opção dos nossos dias, que você faça a escolha no sentido político, você é situação em determinada esfera e é oposição em outra esfera. No nosso país, se você é alguém que é simpático às ações do presidente, dentro dos governos estaduais, provavelmente você será oposição ou estará diante de oposição. Dentro de governos municipais, ou situação ou oposição. Nós vivemos nesses níveis. E aí você estará sempre apoiando alguém e sendo contrário no que tange as suas ideias a outro alguém. Cabe você indistintamente orar por todos esses níveis de governo. Cabe você indistintamente ser fiel no sentido de dar bom testemunho com todas as suas responsabilidades municipais, estaduais e federais. E cabe a você, de fato, exercer um testemunho cristão. A não ser que você seja o do contra.
né? E aí eu conheço gente do contra, que é contra tudo. E aí já é uma outra história que a gente não precisa avançar dentro dela. Aí é preciso misericórdia sobre a sua vida mesmo. Bom, o texto continua. Mateus 22, agora dos versículos 23 a 27, Jesus então é inquirido agora por um outro grupo, e esse grupo tenta, de certa forma, ridicularizar o ensino que Jesus possuía. Os saduceus são esse grupo, apresentado no versículo 23. Quando nós pensamos em grupos políticos que haviam no meio dos judeus, nós vamos ter 8 grupos grandes, pelo menos. Cada um com a sua vertente, cada um com a sua caminhada, cada um com seus pensamentos. Os saduceus estão entre eles. Não criam na ressurreição, não criam na existência dos anjos, e para eles o que havia de Bíblia, de lei, é somente o Pentateuco. E esse grupo se aproxima de Jesus para fazer uma certa questão. Eles perguntam para Jesus, trazendo um exemplo bastante extremo. Eles colocam exatamente assim, versículo de número 25. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher a outro irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. E aí vem a questão que eles colocam. Na ressurreição, e eles não criam na ressurreição, mas eles queriam então ridicularizar Jesus, propondo essa questão, eles dizem, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. E aí Jesus então vai mostrar, irmãos, que muitas vezes nós trazemos certas situações que demonstram apenas que nós não buscamos conhecimento na palavra do Senhor, que nós não pensamos bem sobre as implicações daquilo que vem depois da morte, e nós precisamos estar atentos a essas questões. Jesus, ao olhar para aquele grupo, Jesus então lhes diz que eles estavam errados porque eles não conheciam nem as Escrituras e nem o poder de Deus. E por que eles não conheciam as Escrituras? Eles citam um texto de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 25. Na lei do levirato, nós vamos ler assim, Deuteronômio 25, 5. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague de Israel. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que há uma questão grave se houver uma recusa por parte daquele cunhado em receber essa viúva. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, e é o que Jesus lhe responde àquele grupo, é que eles não conheciam as Escrituras porque o texto em si não falava nada, absolutamente nada, sobre a vida depois da morte ali. Aquela lei, aquela questão estava exclusivamente sendo colocada para algo em vida, para que o nome do falecido fosse perpetuado, houvesse linhagem de família, mas enquanto a vida. Não fazia sentido aquela questão. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos certos questionamentos que não fazem sentido ao Senhor. Mas Jesus, então, mostra que, além da pergunta não caber, ele segue com a advertência e seu ensino. Eles não conhecem as Escrituras, mas também não conhecem o poder de Deus. E agora Jesus vai mostrar para eles o seguinte: ora, já que estamos falando em ressurreição, pensem comigo, na vida, aquela que vem da ressurreição, não haverá mais morte. E se não haverá mais morte, também não haverá a questão da raça humana ser reproduzida, aumento de população, não haverá mais não só a necessidade, como a prática em si. E aí Jesus compara, então, a questão da população angelical. Não aumenta, nem diminui. O que acontece é exatamente o que foi estabelecido por Deus e ali se perpetuará. Não haverá aumento da raça humana quando da ressurreição.
E aí, então, nós vamos ver que matrimônio, casamento, então, será um assunto para essa vida e não para a posterior. Fato é, então, irmãos, que aqueles homens, além de não conhecerem a palavra de Deus, de citarem algo que era desnecessário, eles também não compreendiam aquilo que eles mesmos afirmavam. Deus é Deus de vivos, ou seja, nós precisamos pensar de fato na ressurreição, e eles não criam nisso. E aí Jesus cita para eles o texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 6, aonde ele fala com Moisés, Deus ali fala com Moisés, que muito depois de Abraão, Isaque, Jacó, Deus era o seu Deus. Ora, se Deus vai citar esses heróis do passado e afirma ser Deus de vivos ali naquele texto, Jesus então está mostrando para os seus inquiridores que os patriarcas creram na ressurreição como seu destino eterno e o texto no qual eles estavam se apoiando acabava por derrubá-los e não derrubar Jesus. Muitas vezes a gente não se atém ao que nós precisamos ter de fato do Senhor. Esse texto, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, deve falar ao nosso coração que nós precisamos nos esmerar em crescer na palavra, mas crescer também, entendendo que Deus é um Deus que age e que agirá, e que nós precisamos estar suscetíveis a aprender do Senhor, mas experimentar o seu poder. Jesus avança na sua caminhada e nas suas conversas. Agora, meus irmãos, nesse trecho de Mateus 22, de 34 até 40, nós não vamos nos deter de uma forma muito longa neles. Você conhece bem esse texto porque ele é sempre revisitado. Mas eu quero levantar algumas coisas importantes aqui. Primeiro, a questão foi levantada por um intérprete da lei, você tem aí no versículo 35. E aqui, como curiosidade, não houve uma repreensão por parte de Jesus, não houve nenhum tipo, e a gente pode ver pelo texto, não houve nenhum tipo de dureza do Senhor. Mas veja que aquele homem levanta uma questão. A lei havia sido tão subdividida e sendo colocada tanta coisa para os judeus, que eles chegaram ao absurdo de existirem 613 mandamentos, dos quais 248 trazendo aquilo que eles deveriam fazer, mandamentos positivos, você tem que agir de tal forma, em tal hora, fazer tal coisa, e 365 mandamentos negativos, não faça tal coisa, não converse em tal momento, em tal lugar, não trabalhe nesse tipo de situação e por aí vai. Aquele intérprete da lei, então, ele se apresenta diante de Jesus perguntando: qual desses tantos mandamentos que nós temos é o maior deles, é o mais importante? E Jesus, então, na sua resposta, ele vai resumir os 10 mandamentos, o decálogo, que você encontra lá em Êxodo capítulo 20. E ele mostra, então, que os 4 primeiros mandamentos que foram entregues a Moisés, eles se referem a Deus, a nossa visão, interpretação e como agimos diante do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Em seguida, ele fala dos 6 mandamentos seguintes, e os 6 mandamentos se referem em como nós entendemos, como nós tratamos, como nós agimos com o nosso próximo. E no resumo do resumo, nós vamos perceber que Jesus está falando então de amor. E aí ele vai usar nesse texto, amar a Deus de todo o teu coração, toda a sua alma, todo o teu entendimento. Versículo 38 diz: este é o grande e primeiro mandamento. E quando Jesus diz que o segundo é semelhante a esse, ele vai demonstrar que o segundo é decorrente do primeiro. Ou seja, se eu amo ao Senhor com tudo que eu sou, com tudo que de fato eu vivo e me represento, um dos aspectos de amar ao Senhor desse jeito é amar aquilo que Deus ama. É amar e procurar servir aquilo que Deus me ordena para que seja trabalhado, que é o meu próximo. Uma coisa não está dissociada da outra. Quem pode dizer que ama a Deus a quem não vê,
se não ama o seu irmão, se não ama o seu próximo a quem vê? Da mesma forma, quem pode dizer que serve, que ama, que quer o bem do homem, se isso não vem, de fato, de um coração que ama ao Senhor? E isso traz para nós algumas coisas que muitas vezes nós vemos pessoas defendendo. Uma relação somente com Deus, e eu não me importo com pessoas ao meu lado, problema. Há uma falha de interpretação e de coração aqui. E há também uma outra defesa, que é um chamado evangelho social, dentro dos nossos rincões cristãos. Cuidar das pessoas, tratar as pessoas, buscar apenas bem-estar social, alguma coisa dessa forma, mas esquecer do culto, esquecer do valor da Escritura e esquecer de quem é o nosso Deus de fato. Uma coisa não pode ser separada da outra. Pois bem, a partir então do silêncio dos opositores de Jesus diante dessas respostas, agora é Jesus quem toma a palavra. E Jesus então vai interrogar, ele vai colocar aqueles que o estão inquirindo, agora ele os coloca em aperto. E veja que nos versículos 41, Jesus os interroga a respeito de quem que vocês pensam ser o Cristo, de quem ele é filho. E aí, irmãos, numa tentativa de fuga ainda, vem a resposta que o Cristo é filho de Davi. Ou seja, por tudo aquilo que eles estão observando, vendo, o ensino, pela precisão, pela autoridade, eles reconhecem que o Cristo, que Jesus já havia dito que era ele, que estava diante dele, eles reconhecem que ele vem de Davi de fato, talvez até por descendência mesmo, como já havia sido apresentado. Mas Jesus nos aperta de fato quando ele diz, olha, se Davi reconhece o Messias, o Cristo, como maior que ele e vindo de Deus, então como vocês lidam com isso? Como vocês então vão entender essa questão? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é que ele é seu filho? E Jesus então obtém o silêncio, que é uma forma, nesse caso aqui, de fuga, de negativa, de não confessá-lo como Senhor, como Filho de Deus vivo. Essa é uma questão complexa. E por conta disso, meus irmãos, por conta desse silêncio, Jesus então vai passar agora a discursar na frente dos seus discípulos, diante daquela multidão que o seguia. Mas o contexto do que nós vamos ver agora está a partir desse silêncio registrado no versículo 46, a partir do silêncio registrado lá em cima, quando os herodianos e fariseus jovens ouvem a resposta de Jesus, a partir do silêncio que nós vemos outras vezes, quando Jesus responde às perguntas, mas ainda assim o coração está duro em confessá-lo. O que vai acontecer a partir do versículo 46 do capítulo 22 e entrando no capítulo 23? Jesus começa, então, a mostrar a situação. Veja, versículo 2 do capítulo 23. Se assentaram na cadeira de Moisés, ou seja, com a autoridade tomada de Moisés, com a questão de se colocarem como Moisés, os escribas e os fariseus. Agora olha o versículo 3. Façam, guardem tudo o que eles vos dizem. Por quê? Porque eles são estudiosos, porque eles sabem expor as Escrituras. Agora olha que coisa triste. Mas não imitem as suas obras, ou seja, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque eles falam, mas eles mesmos não cumprem, não vivem aquilo que eles advogam, aquilo que eles falam. Aqui, meus irmãos, nós vamos então entrar no ponto 4 aí do seu estudo. Você vai ver que o que Jesus está fazendo agora era uma questão muito séria. Desse momento de silêncio que ele obtém dos seus inquiridores, quando eles são inquiridos, até o final do capítulo 23, lá nos versículos 37 a 39, e se você olhar na sua Bíblia, aí você vai ver que Jesus diz assim, versículo 37 a 39 do capítulo 23. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas
e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Agora veja, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Daquele silêncio lá atrás, Jesus não está decepcionado, mas está entristecido. Quando Jesus dá essa declaração a Jerusalém, o que acontece nesse meio vai mostrar que Jesus de fato quis ensinar. Jesus mostrou com poder, Jesus trabalhou no meio daquele povo, mas houve uma dureza muito grande nos seus corações. Eles rejeitaram peremptoriamente o Senhor. Então, não se convertendo, eles agora eram objetos da reprovação de fato do Senhor Jesus. Veja aí então no seu estudo. Numa palavra introdutória, Jesus afirma que os escribas e fariseus tomaram o lugar de Moisés, e assim eles passaram a legislar sobre o povo. Eles eram os intérpretes da lei do Senhor. E Jesus é irônico aí no versículo de número 3, já observamos isso. Embora eles sejam bons estudiosos, guardam bem o ensino como informação, e isso é muito sério, a sua prática não é coerente com o que eles ensinam. Jesus adverte com façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque a sua prática está longe, muito longe daquilo que pregam e cobram. E daí para frente, meus irmãos, nós vamos vendo Jesus enumerando acusações, Jesus colocando os seus ensinos, mas a partir do mau exemplo que é colocado pelos escribas, pelos fariseus. Veja o que Jesus então vai destacar. Várias vezes ele chama aquele grupo de hipócritas. Por quê? Porque a hipocrisia tem como característica a questão da pessoa aparentar alguma coisa que ela não é. A questão dela tentar demonstrar uma situação, mas a realidade é outra. A questão dela ter uma aparência, algo externo, mas internamente ela está completamente diferente daquilo ali. E aí então Jesus começa a mostrar isso. Veja aí os versículos de 4 a 8 do capítulo 23. Naqueles que são então condenados por Cristo nas suas práticas, um desejo de ser visível, de estar em destaque, de ser realmente reconhecido como gente religiosa. Os escribas, os fariseus, eles atavam ao seu braço o que Jesus vai dar esse nome aí, filactérios. E o que era isso? Eram ou caixinhas ou pequenas bolsas de couro que eles amarravam por dentro do braço para ficar mais perto aqui do coração, ou alguns, mais exagerados, pode parecer algo bem complicado para os nossos dias, mas alguns andavam com aquilo amarrado na sua testa. E dentro desse negócio, dentro desse filactério, haviam trechos da lei, alguns pedaços de lei que eram escritos e eram colocados nesse lugar para que eles mostrassem que a lei estava perto do seu coração, a lei estava próxima da sua mente, no seu pensamento, mas aquilo tinha a função de mostrar a sua exibição para as pessoas. Não no sentido de que as pessoas apenas dissessem assim, olha como esse camarada é religioso, mas que eles fossem cumprimentados, que eles fossem saudados como gente diferenciada. Quando você pensa que nos nossos dias, por exemplo, uma situação de respeito do filho com o pai, o filho, hoje em dia esse negócio está complicado, mas para quem é um pouquinho mais vivido, os filhos pedem bênção aos seus pais, ou se levantando, ou vão saindo, ou chegando em casa e dizem, benção meu pai, ou benção minha mãe, a sua bênção. E normalmente os pais dizem, Deus te abençoe, ou o Senhor te abençoe, alguma coisa do tipo. O que acontece aqui no texto destacado é que aqueles homens, eles, ao serem vistos com essas questões, as pessoas quase que lhes pediam bênção. Diziam, o Senhor é realmente um rabi, ou na essência da palavra, é o meu Senhor, o meu líder,
aquele que de fato pode me ensinar a andar mais perto de Deus. A palavra aí no versículo 8, e eu queria chamar sua atenção para isso, Jesus usa 2 vezes a expressão mestre, uma no plural, da onde você vem rabi, e aí o Senhor diz assim: vós, porém, não sereis chamados mestres, ou rabi, porque um só, e aí ele usa uma outra palavra que aqui é traduzida também por mestre. Um só é o vosso, no caso aqui, o vosso guia, o vosso professor, aquele que ensina. E vocês todos são irmãos, estão no mesmo nível. Enquanto Jesus condena os escribas e fariseus pelo seu desejo de visibilidade, de destaque, Jesus diz para as multidões e para os seus discípulos: vocês não devem buscar isso para as suas vidas. Tomem muito cuidado. Aliás, numa das falas do Senhor, ele fala: se você fizer alguma coisa com a sua mão direita, que a sua esquerda não fique sabendo, imagine então buscar destaque, buscar propaganda, buscar visibilidade diante da lei do Senhor. O texto continua. Jesus está não só advertindo, como mostrando coisas muito tristes na vida daqueles homens. Versículos 13 a 15. As pessoas muitas vezes colocavam uma religiosidade, um fardo pesado sobre o povo, e nem eles mesmos suportavam carregar, mas eles colocavam aquilo sobre os seus seguidores, sobre os seus discípulos. E com isso, eles dificultavam não apenas o culto ao Senhor, porque a pessoa se via muitas vezes distante, incapaz de cultuar a Deus, mas as pessoas também não amavam ao Senhor. Eles tentavam cumprir apenas um rito religioso e não uma questão de ir até Deus por uma alegria, com serviço, de ver no Senhor um libertador. A religião nos dias de Jesus era um fardo muito triste, muito duro de ser carregado. E é por isso que muitas vezes o Senhor tem compaixão das pessoas, porque elas queriam servir ao Senhor, mas pela sua liderança, pelo ensino que eles recebiam, eles mais ficavam distantes do Senhor. O texto continua mostrando como eles se relacionavam, por exemplo, com viúvas, que eram realmente mulheres que necessitavam de cuidado, mas em vez de ter cuidados, elas eram na realidade saqueadas. Trocavam orações, longas orações, por conta de buscarem favores financeiros. E o mais triste está aí no final, quando você vê uma questão missionária dos judeus. O texto diz que eles faziam uma pessoa, um prosélito, que era alguém que saía do paganismo para confessar ou para ser um praticante religioso judeu, eles tornavam às vezes um filho do inferno 2 vezes pior do que eles mesmos. Versículo de número 15. Eles rodeavam o mar e a terra para buscar alguém e convertê-lo. E esse convertido era tornado alguém muito pior do que eles mesmos na sua fé. Que coisa dura. Versículos 16 a 22. Eles estabelecem padrões de juramento que são apenas interpretações pessoais deles e não de acordo com o valor do juramento, de acordo com aquilo que era estabelecido. Eles diminuem o valor de algo que era valorizado e eles caem num grande erro colocando aquilo sobre o povo. Era o que eles ensinavam. Versículos 23 e 24, irmãos, eles exageram na questão do dízimo. Por que há um exagero aqui? Porque se você observar o versículo, diz assim: eles davam dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Ou seja, até mesmo de ervas aromáticas eles procuravam separar o dízimo. Mas na lei de Moisés, estritamente, não havia nada que mostrasse que eles deveriam dar isso como dízimo. Eles tinham um padrão de dízimo e não a questão de buscar em cada pontinho, em cada canto, colocar aquilo como dízimo ao Senhor. Porém, eles faziam algo muito complexo, porque eles observavam o dízimo dessas coisas, mas o texto diz, eles negligenciavam os preceitos mais importantes, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Quando nós pensamos, então, no que eles faziam, queridos, nós vamos ver que eles negavam um princípio de cuidado com os pobres, com aqueles que eram marginalizados, e aí no texto está dizendo a questão da justiça e da misericórdia.
Dentro da lei judaica, o pobre deveria ser cuidado. Aquele que vinha de guerra, ainda que fosse escravo, ele teria um tempo para servir e depois deveria ser liberto. Havia o ano do jubileu, era o resgate da pobreza. Mas o que Jesus mostra é que aquilo ali não estava sendo observado. Não havia misericórdia, não havia, de fato, compaixão para com o sofrimento dos outros. Mas também eles negavam a questão de se contribuir, não com a questão da exatidão matemática, mas o coração, a alegria, o desejo de honrar e agradar a Deus que o sustentavam. É a questão da fé. O dízimo, meu querido, meu irmão, minha irmã, o dízimo não é algo legalista. O dízimo é algo que nós damos com gratidão no nosso coração. Ele parte de um coração que sabe que está sendo sustentado por Deus. Então ele devolve a Deus. E aí, se você quer o princípio neotestamentário para isso, ele devolve a Deus com generosidade, com alegria, como nos ensina 2 Coríntios 9, 7, e de acordo com a capacidade ou uma proporcionalidade daquilo que nós temos, daquilo que nós recebemos. E se você quer uma medida que seja padrão, 10%. O Senhor nos dá tudo e nós ficamos com 9 partes disso. E nós devolvemos ao Senhor com alegria, com generosidade e entendendo o valor disso, que é para o avanço do reino de Deus sobre a terra. Com o dízimo, a igreja se mantém nas suas questões junto ao Estado, pagamos impostos, pagamos luz, pagamos água, tudo aquilo que consumimos, com as pessoas que se dedicam integralmente a isso, missionários, evangelistas, pastores, pessoas que são sustentadas a partir daquilo que é arrecadado com dízimos e ofertas. Com o dízimo, com as ofertas, o evangelho então progride em sua divulgação, sua proclamação na terra. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós passamos de fato a contribuir não com aquele peso de estarmos sendo compelidos por uma ordem, de estar sendo compelidos por uma questão de lei, mas o nosso coração se alegra, porque nós entendemos que somos parceiros do Senhor na evangelização dessa terra. O texto avança, versículos 25 a 28, Jesus outra vez ataca a necessidade de aparência que eles demonstravam. E aí a gente vai vendo que Jesus vai começando a ficar mais duro nas suas palavras, porque eles citam aí no seu estudo a questão do sepulcro caiado, ou seja, por fora há uma pintura, e aí o caiado, mostra até uma certa fragilidade, algo que mostrou apenas a aparência, mas por dentro a morte. O texto diz a ossos, a questão da falta de esperança, alguém que está apodrecendo por dentro. Versículos 29 a 36. Jesus, então, vai demonstrar que os escribas e fariseus tinham conhecimento da história do seu povo, eles sabiam de onde estavam vindo, qual era a sua ascendência, mas eles sabiam também que os profetas, aqueles enviados por Deus, sofreram nas mãos dos seus antepassados. E Jesus vai mostrar para eles que eles tinham esse conhecimento, mas estavam rejeitando a palavra de Deus, assim como seus pais fizeram. E eles estavam se levantando contra os homens do Senhor e contra ele, Jesus. Da mesma forma como Jeremias apresenta isso, lá no seu capítulo 7, versículos 25 a 29. E ele cita ainda, Jesus cita o episódio de Zacarias, que está registrado aí no 2º livro das Crônicas. E por que Jesus vai falar no texto de Abel a Zacarias? Não é para que você pense de A a Z, como muitas vezes nós somos inclinados, mas é porque Abel está registrado em Gênesis, e o registro de Zacarias está em 2 Crônicas, que na tradição antiga, dentro do conhecimento dos judeus, o livro das Crônicas era o último livro do Antigo Testamento, ou seja, de Gênesis ao 2 Crônicas, de Abel a Zacarias. Desde que vem o profeta do Senhor, o povo tem ouvido e muitas vezes rejeitado e matado ou violentado aqueles que são enviados por Deus. O Senhor então lhes adverte quanto ao grande mal que lhes sobreviria. Desde lá do silêncio, até a hora que Jesus, então, expira e
libera essa palavra sobre Jerusalém, nós vamos vendo que o nosso Senhor mostra que, embora tanto fizesse, a dureza do nosso coração era insistente. Jerusalém, Jerusalém. Embora a extensa advertência aos líderes ocorra por todo o capítulo 23, Jesus agora vai demonstrar, irmãos, um profundo pesar sobre a cidade que simboliza o povo de Deus, a cidade de Davi. E ele vai mostrar então, irmãos, que o povo reflete a mesma essência dos seus líderes. Se você parar para pensar, quando Jesus foi acusado, traído, foi a multidão que gritou: crucifica, mata-o. Eles desprezam a Jesus, o seu amor, a sua salvação era trocada por favores, ou seja, enquanto Jesus lhes propiciava algum tipo de milagre, ele era realmente ovacionado, mas quando ele trazia a verdade da palavra, era endurecida a questão de aceitação. E aí, irmãos, Jesus então diz que a rejeição e morte que ofereceram aos profetas, agora estava sobre ele, Jesus, e enquanto eles não reconhecessem quem ele era, aquele que é bendito em nome do Senhor, aquele povo estaria sob juízo. Assim é comigo e com você nesses nossos dias. Se você observar o que nós somos como crentes, você vai ver que nós temos uma grande responsabilidade com as nossas questões terrenas, com o governo, com impostos, com servir a nossa sociedade, com a questão de fugir da vaidade, da busca por fama. É duro quando nós vemos igrejas disputando com o mundo, igrejas querendo ser reconhecidas pelo mundo, igreja querendo os governos do mundo e se esquecendo das coisas de Deus. Mas a nossa responsabilidade, ela também vem com as questões da eternidade, com a ressurreição, com o grande mandamento do Senhor de amá-lo sobre todas as coisas e com todas as nossas forças. O fato é que nós devemos viver como servos de Jesus de fato. E aí eu quero encerrar esse momento de estudo trazendo isso para o nosso coração, para a nossa vida. Qual é o padrão de vida que eu e você temos desenvolvido? Irmãos, não é difícil a gente perceber que muitas vezes nós nos colocamos na posição de injustiçados. Quando nós olhamos para o governo e pensamos que ele não atende ao nosso coração, ao nosso desejo. Nós nos colocamos como injustiçados quando nós olhamos para alguma situação que envolva o nosso próximo e nós estabelecemos o juízo. O fato é que nós precisamos de um padrão maior do que nós mesmos para que a gente possa ser julgado no sentido de sermos melhorados, trabalhados. E esse padrão, esse prumo, esse nível vem da palavra do Senhor. Nós começamos esse culto lendo o Salmo 19, que traz que a lei do Senhor é perfeita. Enquanto a lei dos homens é completamente limitada, a lei do Senhor é perfeita para restaurar a nossa alma. Então, mais do que conhecimento, mais do que informação, eu quero deixar nessa manhã que você busque de fato colocar a sua vida diante da lei do Senhor. Orar e pedir a Jesus que trabalhe no seu coração. Buscar a presença de Deus para as questões que têm trazido dúvida, medo, receio, e deixar que o Espírito Santo opere na sua vida de tal sorte que você vai ter o amparo da lei do Senhor, mas você vai ter o cuidado de Cristo sobre você quando você se ver em situações indigestas, difíceis, e você vai ter não só o consolo, como o refrigério do Espírito, para que você caminhe com graça no meio desse tempo tão difícil que nós vivemos. Quero orar por isso, e aí nós vamos encerrar esse tempo juntos. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra nessa manhã. Obrigado, Senhor Deus, porque ela nos instrui, nos adverte, ela nos mostra, ó Deus, que na nossa caminhada, de fato nós temos tempos, ó Deus, de grande bonança, mas nós temos também tempos de desafios e nós estamos no meio de um deles. E eu oro, ó Deus, te pedindo que a Tua palavra realmente faça efeito na minha vida e na vida do meu querido irmão, da minha querida irmã no seu lar. Que, ó Deus, a transformação que nós necessitamos a cada dia seja operada pelo Teu Santo Espírito em nós. E, ó Deus, que nós sejamos moldados segundo o Teu caráter, segundo o Teu ensino,
segundo, ó Deus, o teu propósito para as nossas vidas, Pai. Que, ó Deus, o Senhor retire de nós todo medo, todo desânimo e nos ajude, ó Deus, a ver a glória que nos está proposta. Ó Deus, a eternidade no Senhor, a bênção, ó Deus, de ter a tua presença sobre nós em todo o tempo, em qualquer circunstância. E que isso nos ajude, ó Deus, a continuar a caminhada, a continuar, ó Deus, honrando e pregando o teu nome, a continuar, ó Deus, buscando ser fiel ao Senhor no meio desse tempo nosso atual. Fica conosco, ó Deus, e nos ajuda. Em nome de Jesus, quero te agradecer, ó Deus, pelo batismo realizado nessa manhã. Quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de cultuar ao Senhor, que é sempre ímpar. Quero te agradecer, ó Deus, pelos irmãos que estão aqui nesse templo conosco. Somos poucos, ó Deus, parte técnica aqui sendo trabalhada e os pastores da igreja. Mas, ó Deus, eu te louvo, porque cultuar ao Senhor é sempre uma grande alegria para o nosso coração. Muito obrigado por esse privilégio e que, ó Deus, nós possamos mais à noite estar diante do Senhor novamente para celebrar o teu nome com alegria e com graça. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Irmãos queridos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor inconfundível de Deus, nosso Pai Celestial, e que a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo repousem sobre nós, povo do Senhor, reunidos virtualmente nessa manhã, e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada nessa terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e graças a Deus.